Olá, amigos orlandísticos! Eu sou a Juliana, filha da Thaís e do Jorge, para quem não me conhece, e aqui nesse vídeo eu vim contar um pouquinho da minha experiência que a gente veio passar a quarentena aqui na Cidade do México antes de ir para os Estados Unidos. Então, fique ligado que eu vou contar um pouquinho dessa experiência para vocês. Roda a vinheta. Esse vídeo eu vou contar especificamente para vocês como que foi a minha saída do Brasil e a minha chegada aqui no México e falar todos os detalhes e tudo que vocês precisam prestar atenção antes de embarcar e antes de até chegar no aeroporto para que tudo ocorra bem, sem problemas nenhum. Antes de eu começar a dar as dicas para vocês, vale falar que eu tô gravando esse vídeo em agosto de 2021, então a gente ainda tá em pandemia, ainda tem várias restrições, então eu vou contar a minha experiência e tudo que eu tive que fazer e todos os passos que eu tive que seguir para a chegada no México, para fazer a quarentena aqui no México, ok? Então, acho que vocês têm que ter em mente que são 3 formulários que a gente vai precisar preencher para a chegada no México. Um desses formulários a gente precisa preencher antes de fazer o check-in no Brasil. Esse formulário ele só fica disponível 40, se eu não me engano, acho que é 48 horas antes do check-in. Então você também não consegue fazer com muita antecedência. Corrigindo, o formulário de saúde ele só fica disponível para ser preenchido 12 horas antes do voo. Então, você não consegue preencher isso antes, mas você também não consegue fazer check-in sem esse formulário. Então, 12 horas antes do voo, esse formulário vai estar disponível para a gente preencher e ter o QR Code para a gente conseguir fazer o check-in, tá bom? Esse formulário é um formulário de saúde que a gente preenche no celular mesmo, porque ele vai gerar um QR Code. Então, ele faz perguntas principalmente relacionadas à sua saúde, se você teve contato com pessoas que estavam com Covid, se você teve algum sintoma de Covid nos últimos 15 dias. Essas perguntas de prática a gente tem que responder para ver se a gente está apto ou não a pegar o avião e embarcar para o outro país. Então, a gente chegou, a gente nem conseguiu pegar a fila do check-in, porque já tinha um funcionário perguntando se a gente já tinha preenchido o formulário. Esse formulário tem que ser preenchido por passageiro, então cada um tem que fazer o seu formulário e apresentar para o funcionário da companhia aérea antes de entrar no check-in. Quando a gente apresentou e ele gera uma tagzinha verde que tá tudo bem com você e que você consegue embarcar, eles deram pra gente 2 adesivos. E eles falaram assim, a pessoa tem que colar esses adesivos no seu passagem. E aí a gente chegou lá para fazer o check-in, a gente já tinha feito toda a parte de etiqueta de malas e tudo mais. A gente chegou lá, o funcionário da companhia aérea pediu o nosso comprovante de estadia aqui no México, onde que a gente ia ficar, o endereço, e verificou todas as nossas documentações e aí ele colocou o carimbo nas passagens, falando que a nossa documentação estava toda certa e que a gente poderia embarcar. E aí, depois foi tudo processo normal de embarque, a gente embarca, passa no raio-x, passa na Polícia Federal, e o embarque também foi super tranquilo, obviamente com as restrições, com grupos, com distanciamento e tudo mais. Essa é a primeira parte que vocês precisam prestar atenção. No avião, eles entregam o segundo formulário que a gente vai precisar preencher, que é o formulário da aduana, que é o de declaração, se você tem alguma coisa a declarar na hora de entrar no México. Esse pode ser um por família, então eles entregam no avião e a gente já pode entrar com ele preenchido. Então, lembrando que esse formulário é aquele formulário padrão, perguntando se a gente tá levando comida ou tá levando armas, todas aquelas coisas, se a gente tem alguma coisa a declarar
para entrar no México. O terceiro formulário é o formulário de imigração. Existe um link que a gente consegue preencher esse formulário online. A gente preencheu esse formulário, imprimimos em casa e levamos conosco. Eles não aceitaram esse que a gente imprimiu. Eles deram exatamente o mesmo formulário na hora e a gente tinha que preencher lá na hora, na mão. Então, eu não sei se isso é uma coisa recorrente, se foi uma coisa específica daquele dia, mas a gente não conseguiu entregar o que a gente tinha preenchido online. A gente teve que pegar o documento lá na hora e esse é o documento que eles vão carimbar a sua entrada no México e você precisa guardar esse canhoto com muito cuidado, porque você não pode perder, porque você vai precisar apresentar esse canhoto na hora de sair para você, para eles carimbarem a sua saída no país. Então, esses são os 3 formulários que a gente teve que preencher. Um a gente teve que preencher lá na hora, mas também não deu problema nenhum. E tomem cuidado, fiquem atentos com todos esses passos. Eu vou deixar os links aqui desses 2 que a gente preencheu online, lembrando que é o que a gente preencheu agora em agosto de 2021, então eu não sei se isso pode mudar ou não, mas foi os links que a gente entrou e a gente preencheu. E agora eu vou falar um pouquinho como é que foi a imigração no México. Então a gente já estava com todos esses formulários preenchidos, entramos lá na imigração. E o agente chamou a gente, mas, enfim, ele fez várias perguntas, quantos dias a gente ia ficar no México, pediu comprovante de estadia, então eu imprimi o papel do Airbnb, com a reserva do Airbnb, então eu sempre prefiro levar as coisas tudo impressa para não mostrar celular, nada. Prefiro já ter tudo impresso bonitinho. Mostrei para ele a reserva do Airbnb que a gente ia ficar. Ele perguntou qual que era o motivo da viagem e perguntou quando que a gente ia sair do país e pediu o bilhete de saída do México ou o bilhete que a gente vai para os Estados Unidos ou para regressar para o seu país ou para qualquer outro país que você vá. Então a gente teve que apresentar esses três comprovantes aí e teve que explicar tudo para ele. A cara não foi muito amigável, mas ele carimbou, deu tudo certo, saímos de lá sem problema nenhum e foi tudo ok. Então, o aeroporto, assim, até agora eu achei o aeroporto de Guarulhos, que foi o que a gente pegou do Brasil, que a gente é de São Paulo, a gente achou ele melhor até do que o aeroporto daqui. O aeroporto daqui do México é bem grande, mas ele é bem estruturado, você consegue pegar Uber também na hora de sair sem problema nenhum. Existe o Uber XL para quem tá com bastante mala, então dá para você pedir, que é como se fosse o Uber Bag que tem no Brasil. Dá para pegar problema nenhum. As pessoas não indicaram a gente a pegar táxi aqui no aeroporto, então a gente não pegou, a gente preferiu pegar o Uber XL mesmo. E foi super tranquilo, chegamos super bem. Então, fiquem atentos que eu vou colocar mais dicas aqui da nossa experiência aqui nesses 15 dias aqui no México. Não se esqueçam desses 3 formulários para quem for passar a quarentena aqui no México. E lembrando que você só precisa preencher aquele formulário de saúde, você não precisa fazer o teste de Covid, o PCR, para você sair do país, do Brasil. A gente vai precisar fazer aqui no México. Para ir para os Estados Unidos, a gente vai precisar fazer o teste aqui, mas no Brasil a gente não precisou fazer teste de Covid para embarcar. Então, se você curtiu esse vídeo, curte, comente, compartilhe, salve esse vídeo se você quiser guardar aí, salva e sigam a gente. @Orlando do meu jeito. Um beijo e obrigada!